Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Aislan em mais uma videoaula aqui no nosso canal Geografia Lúdica, né? Hoje nós vamos falar sobre a China, né? Esse gigante asiático, tá bom? Localizado na Ásia Oriental, também chamada de Extremo Oriente, a China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, né? A China é um país extremamente grande territorialmente. É um país, pessoal, com a maior população absoluta do mundo, cerca de 1,4 bilhões de habitantes, com uma densidade demográfica também extremamente grande. Então, assim, a junção de pessoas há uma proximidade muito grande desses povos chineses. Lembrando que a China, até a década de 90, era um país rural, tá? Seu território apresenta um vasto litoral banhado pelo Oceano Pacífico, o que favorece o contato comercial com o sudoeste asiático, né? Aquelas regiões do ZE, zonas econômicas especiais chinesas. Além disso, a China faz fronteira com diversos países, inclusive com ex-socialistas, né? Que integram a comunidade dos estados independentes, a CEI, como alguns países como Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, o que contribui para a ampliação das relações econômicas com essas nações. Tá? A bandeira chinesa, gente, ela é basicamente toda vermelha, com algumas estrelas amarelas, e essa estrela maior vai representar o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, e essas 4 estrelas menores vai representar a população chinesa, certinho? Vamos para os aspectos físicos da China, começando pelo relevo, tá? O relevo do território chinês apresenta vastas extensões de planaltos na porção norte, cadeias montanhosas nas partes oeste e sul e planícies na parte leste. Então, uma diversificação, uma variação bem interessante do relevo chinês, certo? Podemos destacar a Cordilheira do Himalaia com grandes altitudes, lembrando lá do Monte Everest, né? A oeste, planaltos como o Xinjiang e o Planalto do Tibete, a noroeste, e planícies, gente, desérticas e cobertas por estepes, no limite com a Mongólia ao norte do país, tá? Ao sul e a leste, há planícies como a planície da China, por onde percorrem alguns dos principais rios chineses, tá? Os rios chineses especificamente nós vamos falar daqui a pouco na hidrografia. Esses rios, gente, né, os sedimentos transportados pelos rios, quando estes transbordam, são depositados nessas regiões formando, um solo de granulometria bastante fina, rico em calcário. Repetindo, granulometria, tá? A qualidade do solo é bem interessante ao transbordar dos rios chineses. Esse solo, gente, apresenta excelente grau de fertilidade, justamente para a produção agrícola, pois os sedimentos depositados provêm de solos férteis, chamado lós, os famosos solos de lós. É sobre essas unidades de relevos do leste que estão as maiores cidades chinesas e a maior parte da população da China. Ficou compreendida a questão do relevo chinês e a sua importância, né? Os rios transbordam nas partes baixas do relevo, melhora a condição do solo e assim por diante. Vamos para a hidrografia chinesa. A hidrografia chinesa é marcada por não ser bem distribuída pelo território, mas possui vastas bacias hidrográficas. Tais bacias apresentam rios bastante extensos de leitos irregulares e caudalosos, o que vai facilitar para eles serem aproveitados para geração de energia elétrica, tendo em vista que apresentam boa parte de seus cursos em trechos de planalto, né? É mais propício à produção de energia elétrica em rios de planalto, tá? Do que em rio de planície. Em sua maioria, esses rios chineses nascem na porção planáltica do país a oeste, correndo em direção ao Pacífico, ao Índico e ao Oceano Glacial
ártico, né? Então, assim, os rios vão correr para essas regiões, para os oceanos, né? Vamos falar aqui especificamente do Rio Azul, né? O Rio Azul, tá? É o Yangtze-Kiang, nasce no Tibete e deságua no Mar da China Oriental, cortando as porções central e leste do território chinês, tá? O Rio Azul. É justamente na bacia do Rio Azul que se localiza a usina de Três Gargantas, uma das maiores produtoras de energia elétrica do mundo, né? Uma usina hidrelétrica extremamente grande, tá bom? Para atender também a demanda da população chinesa, tem que ser uma usina grande, tá? Sua construção foi bastante polêmica dos pontos de vista ambiental e social, pessoal. Por quê? Porque ela causou diversos impactos ambientais e desapropriações de comunidades ribeirinhas, né? Então isso gerou um monte de problemas, de contextos, tá? O Rio Azul é um dos mais importantes. Nós temos também o Rio Amarelo e o Rio das Pérolas, tá? Na questão hidrográfica da China. Vamos para o clima, né? O clima, em sua maior parte, o território chinês está na zona climática temperada, sendo cortado na extremidade sul pelo Trópico de Câncer, né? Por ser cortado pelo Trópico de Câncer, dessa maneira, a China vai o quê? Apresentar grande variação climática em seu território, destacando os tipos frio de montanha, árido, semiárido, temperado e também o subtropical, tá? Então, esses tipos climáticos que vai apresentar nessa região chinesa. Já nas altas montanhas ocorre o clima frio de montanha, com formação de gelos eternos, né? Porções de neve que se depositam e se conservam justamente devido à altitude. Quanto mais alto, mais frio, tá? Nesse clima são registradas baixas temperaturas durante todo o ano na China, tá? Há uma outra variação do clima, é a questão do clima semiárido e árido, que apresenta o quê? Baixa pluviosidade, baixa quantidade de chuva. No inverno a temperatura pode chegar a menos 40 graus e no verão 40 graus Celsius, dificultando o quê? O desenvolvimento de atividades econômicas, como a agricultura, que é justamente realizada nos vales dos rios da região. Então, assim, o período de inverno é muito frio, no período do verão é muito quente, tá? Uma das principais diferenças entre os dois climas é que o semiárido possui pluviometria um pouco superior em relação ao árido, tá? Essa diferença é bem pequena entre esses dois climas na questão da obtenção de chuvas, né? Dos índices pluviométricos. No território chinês, né, vai ocorrer também os climas temperado e subtropical, constituídos por 4 estações bem definidas, precipitações regulares ao longo do ano e média térmica anual em torno de 20 graus Celsius, aí, uma temperatura bem interessante, uma temperatura bem agradável, principalmente para a população. A costa sudeste da China está sujeita ao quê? A tempestades tropicais, verificando-se o quê? A ocorrência de tufões provocados, gente, pela variação de temperatura e direção dos ventos no oceano, tá? Então, assim, é bem diversificado o clima da China, tá? Vamos para a vegetação chinesa, né? Vamos analisar um pouco a vegetação chinesa. Se olharmos para a distribuição vegetal da China atualmente, gente, verificamos que hoje não resta quase nada. Vou ser bem sincero com vocês. As florestas subtropicais e temperadas são formações de grande porte, típicas de zonas de médias latitudes. Quando eu falo que não sobra quase nada, gente, é pela grande concentração populacional na China, tá? Nas áreas de elevação encontra-se o quê? A vegetação de montanha,
que geralmente apresenta plantas de portes diversos devido ao efeito da, da altitude, sendo constituído de formações arbóreas e também herbáceas, tá? É bem interessante essa parte da vegetação chinesa. As florestas equatoriais e tropicais vão apresentar árvores de grande porte e elevada biodiversidade, né? Grande quantidade de raio solar, grande quantidade de índice pluviométrico, as plantas vão desenvolver bem interessante. As estepes, né, asiáticas, essas vão percorrer os limites das áreas desérticas e são caracterizadas por espécies de porte rasteiro e pequenos arbustos. Além disso, assim como as pradarias, cobrem grande parte da extensão do território chinês, tá? Quando essas formações desérticas, né? Quanto a essas formações desérticas, melhor dizendo, a vegetação é xerófila, justamente adaptada a ambientes secos, constituídos de espécies rasteiras e alguns arbustos isolados que necessitam, gente, de pouca umidade, né? A vegetação já a xerófila é justamente adaptada a ambientes secos, constituindo o quê? De espécies rasteiras e alguns arbustos isolados que necessitam de pouca umidade. Ou seja, essa vegetação vai se adaptar a pouca chuva, tá? Pessoal, essa aqui foi sobre uma aula sobre o território chinês, nas questões dos aspectos físicos. Muito obrigado, se inscreve no nosso canal Geografia Lúdica, acompanha nossas postagens, até a próxima aula, ativa o sininho, se inscreva no Facebook, no Instagram e vamos crescer ainda mais. Obrigado a todos.